toda cidade tem um lado sombrio. Nos últimos anos, uma teoria surgiu nas ruas e vias navegáveis de Chicago, Illinois, e tem causado grande preocupação e medo entre os residentes, especialmente os jovens homens na faixa dos 20 anos, que compõem a maioria do perfil dessas vítimas. Desde 2022, 16 corpos foram encontrados em diferentes corpos de água na região, principalmente no Lago Michigan, mas também no Rio Chicago. Isso tem levantado muitas perguntas do público, que tenta entender a verdadeira natureza por trás dessas mortes trágicas. Muitos temem que talvez haja um serial killer à solta, e que a polícia esteja falhando em conectar os pontos. Embora acidentes e coincidências pareçam ser explicações comuns para essas tragédias, o padrão e a frequência com que esses incidentes estão acontecendo levaram muitos a suspeitar de uma força mais sinistra. O mais alarmante de tudo isso é que não é a primeira vez que isso acontece. É a primeira vez que a cidade de Chicago encontra tantos corpos, mas em várias partes do país, em diversas regiões, já vimos isso acontecer antes. Isso ocorreu principalmente no meio oeste, o que conecta essas mortes de Chicago de certa forma, mas também na costa leste. Desde o final dos anos 90, foi alegado que até 50 jovens homens podem ter sido mortos da mesma maneira. Trata-se de uma gangue ou rede de assassinos que droga suas vítimas enquanto estão em bares ou festas, antes de sequestrá-las na noite. E, uma vez que terminam com elas, seja alguns dias ou até meses depois, eles as jogam em diferentes corpos de água para lavar as evidências e fazer parecer que foi um acidente. O nome dessa gangue é Smiley Face Killers, assassinos da carinha feliz. Os ventos frios de Chicago sussurravam pelos becos e ruas desertas, carregando consigo uma sensação de desolação e medo. A cidade, conhecida por sua rica história e vibrante vida noturna, havia se tornado um lugar de incerteza. Nos últimos anos, o número crescente de corpos encontrados nas águas geladas do Lago Michigan e do Rio Chicago lançou uma sombra sobre a metrópole. O que antes eram noites animadas repletas de risos e música, agora estavam manchadas por sussurros assustadores de um perigo invisível. Michael Hastings era um jovem como tantos outros. Recém-formado na universidade, ele havia acabado de conseguir um emprego como analista de dados em uma grande empresa no centro de Chicago. Era inteligente, carismático e adorava explorar a vida noturna da cidade com seus amigos. Na noite de 15 de setembro de 2023, Michael saiu para comemorar uma promoção. Ele estava em um dos bares mais populares da cidade, localizado nas proximidades do rio. Era uma noite fria, e Michael usava uma jaqueta de couro que sua namorada, Emily, havia lhe dado. A festa estava animada, o bar estava lotado, e a música alta fazia o chão vibrar. Porém, no meio da celebração, Michael decidiu sair para pegar um pouco de ar fresco. Ele nunca mais voltou. Emily, preocupada com o desaparecimento repentino de Michael, começou a ligar para ele insistentemente, mas todas as chamadas iam direto para a caixa postal. Amigos e conhecidos começaram a procurar por ele nas redondezas, mas não havia sinal algum de Michael. A polícia foi notificada na manhã seguinte, e logo a busca se intensificou. Mas, como tantas outras vezes, a busca foi infrutífera. 3 dias depois, o corpo de Michael foi encontrado flutuando nas águas escuras do rio Chicago. Seu rosto estava pálido, a jaqueta de couro ainda estava no lugar, mas havia algo errado. Michael não era do tipo que se envolveria em brigas ou confusões. Seu corpo não apresentava sinais de violência, exceto por uma pequena marca na parte de trás da cabeça, que poderia ter sido causada por uma queda. A polícia, mais uma vez, estava inclinada a classificar a morte como um acidente. O detetive Samantha Gson Reynolds era uma veterana da polícia de Chicago, com 18 anos de serviço. Ela já havia visto de tudo: assassinatos brutais, crimes passionais, assaltos à mão armada. Mas havia algo nesses casos recentes que não a deixava em paz. Desde 2022, ela notara um padrão perturbador: todos os corpos encontrados no lago ou no rio pertenciam a jovens homens na faixa dos 20 a 30 anos, e todos eles haviam desaparecido durante ou após uma noite de festa.
Sam começou a revisar os relatórios de autópsia e compará-los com os relatos de desaparecimento. Em todos os casos, as mortes foram registradas como afogamento acidental. Mas, em sua experiência, coincidências desse tipo eram raras, especialmente quando um número tão grande de vítimas apresentava circunstâncias semelhantes. Além disso, todos os corpos tinham um traço comum, uma pequena marca, quase imperceptível, na parte de trás da cabeça. Convencida de que havia algo mais por trás dessas mortes, Sam decidiu iniciar uma investigação própria, mesmo que isso significasse enfrentar a descrença de seus colegas e superiores. Ela começou a entrevistar as famílias das vítimas, tentando encontrar algum elo entre os mortos. Porém, todas as famílias descreviam seus entes queridos como pessoas normais, sem nenhum envolvimento em atividades suspeitas. Foi então que Sam encontrou uma pista. Uma das vítimas, John Matthews, um jovem programador de software, havia enviado uma mensagem de texto estranha para um amigo na noite de seu desaparecimento. A mensagem dizia: "E eles estão me observando." O amigo pensou que fosse uma brincadeira ou que John estivesse apenas bêbado, mas Sam não conseguia tirar a mensagem da cabeça. Quem seriam eles? E por que estariam observando John? Enquanto Sam aprofundava sua investigação, ela começou a explorar os arquivos de casos antigos que tinham semelhanças com esses incidentes recentes. Ela descobriu uma série de mortes semelhantes que haviam ocorrido nas décadas de 90 e 2000 em várias cidades do meio-oeste, incluindo Milwaukee, Minneapolis e Saint Louis. Em cada caso, as vítimas eram jovens homens, e todos foram encontrados em corpos de água, aparentemente afogados. Mas havia algo mais. Durante a investigação de alguns desses casos antigos, foram encontrados grafites de carinhas sorridentes perto dos locais onde os corpos foram descobertos. Embora a polícia local na época tenha descartado esses grafites como coincidências ou atos de vandalismo, Sam começou a suspeitar que poderiam ser uma assinatura macabra, deixada por um grupo organizado de assassinos. A internet estava repleta de teorias sobre os Smiley Face Killers, um suposto grupo de assassinos em série que agia em conjunto para sequestrar, torturar e assassinar jovens homens, antes de descartar seus corpos em corpos de água. Embora muitas dessas teorias fossem desacreditadas pelas autoridades, Sam não podia ignorar as semelhanças perturbadoras entre os casos que investigava e aqueles rumores antigos. Enquanto Sam trabalhava nesse quebra-cabeça, um investigador independente chamado Tom Wilkins entrou em cena. Tom era um ex-detetive que havia deixado a força policial anos antes devido a divergências com seus superiores sobre um caso de assassinato não resolvido. Desde então, ele se dedicara a investigar casos frios e misteriosos, frequentemente mergulhando em teorias que a polícia oficial não queria tocar. Tom tinha um interesse particular nos Smiley Face Killers. Ele havia seguido pistas de várias cidades, conectando mortes aparentemente não relacionadas e coletando evidências que sugeriam a existência de uma rede de assassinos operando há décadas. Ao ouvir sobre os casos recentes em Chicago, Tom entrou em contato com Sam, propondo uma parceria. Inicialmente relutante, Sam acabou aceitando a ajuda de Tom, impressionada pela profundidade de seu conhecimento e pela quantidade de evidências que ele havia reunido ao longo dos anos. Juntos, eles começaram a mapear as localizações das mortes em Chicago, comparando-as com os padrões de casos antigos. O que eles descobriram foi ainda mais perturbador. Ao combinar suas investigações, Sam e Tom descobriram que os locais onde os corpos eram encontrados formavam um padrão geométrico. Não era um círculo perfeito, mas uma espécie de pentagrama distorcido, cujas extremidades coincidiam com pontos específicos da cidade, como pontes antigas, parques abandonados e becos escuros. Cada ponto parecia ser escolhido a dedo, como se os assassinos quisessem enviar uma mensagem oculta. Além disso, Tom revelou que em vários casos anteriores, incluindo aqueles das décadas de 90 e 2000, foram encontrados indícios de rituais antigos associados a sacrifícios. Havia histórias de sociedades secretas que realizavam cerimônias sombrias, e embora a maioria dessas lendas fossem descartadas como mitos urbanos, Sam não conseguia ignorar a possibilidade de que algo semelhante estivesse ocorrendo em Chicago.
Os dois decidiram focar sua investigação em um antigo armazém localizado próximo a um dos pontos do pentagrama. Era um lugar abandonado há anos, conhecido por atrair moradores de rua e vândalos. Sam e Tom fizeram uma visita discreta ao local e encontraram evidências que indicavam que o armazém havia sido usado recentemente, marcas de pneus frescas na entrada, latas de cerveja vazias, e o mais alarmante, um pequeno desenho de uma carinha sorridente feito em giz na parede. Cientes de que estavam se aproximando da verdade, Sam e Tom decidiram vigiar o armazém. A noite caiu, trazendo consigo uma névoa espessa que cobria as ruas como um manto. De suas posições escondidas, eles podiam ver apenas uma fração da entrada do armazém. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo ocasional som distante de um carro passando. Por horas, eles esperaram, seus nervos à flor da pele. Foi então que, por volta das 2 da manhã, um carro preto sem placas parou em frente ao armazém. 2 homens vestidos com casacos pesados saíram do veículo, abrindo a porta traseira e arrastando o que parecia ser um corpo. Sam e Tom trocaram olhares, cientes de que precisavam agir rapidamente, mas também conscientes de que estavam em menor número e sem reforços. Decididos a impedir que mais uma vida fosse perdida, Sam e Tom se aproximaram em silêncio, usando a escuridão como cobertura. Eles se posicionaram nas laterais da entrada, ouvindo as vozes abafadas dos homens dentro do armazém. Um deles estava claramente dando ordens, enquanto o outro seguia obedientemente. Quando Sam deu o sinal, eles invadiram o armazém, suas armas em punho. O que encontraram foi um cenário de pesadelo. No centro do grande espaço vazio, havia um altar improvisado, coberto com símbolos estranhos e velas derretidas. O corpo que os homens haviam trazido estava deitado sobre o altar, amarrado, mas ainda vivo, com um olhar de puro terror nos olhos. Os homens foram pegos de surpresa, mas rapidamente tentaram lutar. Em meio a uma breve troca de tiros, um dos agressores foi atingido, enquanto o outro conseguiu fugir pela porta dos fundos. Sam correu para ajudar a vítima amarrada, enquanto Tom perseguia o fugitivo. Ao se libertar, a vítima, um jovem em seus 20 anos, revelou a Sam que havia sido drogado e sequestrado de um bar na noite anterior. Ele não se lembrava de como chegou ao armazém, mas descreveu ter ouvido os homens falando sobre um ritual e que deveria ser realizado antes do amanhecer. Enquanto isso, Tom perseguia o homem restante pelas ruas escuras de Chicago. O fugitivo conhecia bem a área, mas Tom não desistia. A perseguição levou-os até uma ponte sobre o rio Chicago, onde, sem saída, o homem finalmente parou. Tom o confrontou, exigindo respostas. O homem, com um sorriso sinistro no rosto, revelou que fazia parte de uma sociedade antiga, dedicada a realizar sacrifícios humanos como parte de um culto que acreditava trazer poder e proteção. Ele insinuou que havia muitos outros como ele espalhados pelo país, e que, mesmo se ele fosse preso ou morto, o culto continuaria. Com um riso perturbador, o homem então saltou da ponte, desaparecendo nas águas abaixo. De volta ao armazém, Sam e Tom sabiam que tinham impedido um sacrifício naquela noite, mas estavam longe de desmantelar toda a rede. O que haviam descoberto era apenas a ponta do iceberg, uma pequena fração de um grupo muito maior e mais perigoso. As evidências coletadas no armazém levaram a várias prisões, mas as figuras-chave, os líderes do culto, permaneciam nas sombras. A mídia pegou a história, e logo toda a cidade estava ciente dos Smiley Face Killers. A polícia intensificou as investigações, mas a sensação de medo persistia. Havia muitos outros casos para serem resolvidos, e o padrão das mortes em corpos de água ainda não havia sido totalmente quebrado. Sam e Tom continuaram suas investigações, agora trabalhando mais de perto com as autoridades. No entanto, sabiam que estavam lidando com algo que ia além do crime comum, algo que tocava as raízes do mal em uma sociedade secreta e obscura. Enquanto o outono de Chicago se transformava em inverno, a cidade permanecia em alerta. Nos dias de tempestade, quando as águas do lago e do rio se agitavam, os moradores lembravam-se dos corpos encontrados, das carinhas sorridentes e dos sussurros sobre os assassinos que poderiam estar à espreita, esperando pela próxima vítima.
Sam sabia que a luta estava longe de terminar. E em seu íntimo, temia que o verdadeiro pesadelo estivesse apenas começando. Mas, com a determinação de uma veterana da lei e a parceria inesperada com Tom, ela estava disposta a ir até o fim para acabar com o reinado de terror dos Smiley Face Killers. As semanas se passaram, mas o medo persistia em Chicago. Embora as prisões tivessem ocorrido, Sam e Tom sabiam que as figuras-chave do culto ainda estavam livres, esperando a próxima oportunidade para atacar. Ambos trabalhavam incansavelmente, revisando cada pedaço de evidência, cada relato, tentando descobrir onde e quando o culto iria se reunir novamente. Um avanço veio de uma fonte inesperada, um informante anônimo. Através de uma carta deixada na estação de polícia, o informante afirmou saber onde o próximo ritual seria realizado. O local descrito era um antigo edifício industrial abandonado, situado nas margens do Lago Michigan, um lugar que outrora abrigava fábricas, mas agora estava em ruínas. Sam e Tom sabiam que poderia ser uma armadilha, mas não tinham outra escolha. Organizaram uma operação com a SWAT, mas quando chegaram ao local, o lugar estava deserto, exceto por uma mensagem escrita em tinta vermelha nas paredes: "O jogo ainda não acabou." A mensagem era clara: o culto estava provocando-os, tentando testar os limites de sua resistência. Sam sentiu a tensão crescer dentro de si, sabendo que cada momento perdido poderia custar outra vida. Ela e Tom retornaram à sala de operações, agora desesperados para entender o padrão completo. Enquanto revisavam os arquivos, Tom notou algo que antes havia passado despercebido. Os rituais seguiam uma ordem específica de datas e locais, aparentemente aleatórios, mas que, ao serem conectados, formavam uma estrela de 5 pontas, apontando para o coração de Chicago. O centro desse padrão caía em um ponto específico, a antiga estação ferroviária de Chicago, um local agora abandonado, mas que no passado era o centro de transporte da cidade. Sam e Tom perceberam que o próximo movimento do culto seria ali. O Ritual Final. O sacrifício definitivo. Na noite marcada, Sam e Tom lideraram uma operação em grande escala, com a polícia de Chicago cercando a estação ferroviária. Quando entraram no prédio, a atmosfera era pesada, como se o lugar estivesse impregnado de décadas de desespero e medo. As luzes de suas lanternas varriam o espaço vasto e vazio, onde sombras dançavam nas paredes antigas. No centro do salão principal, eles encontraram um círculo de velas acesas, e no meio dele, uma figura encapuzada. Ao se aproximarem, Sam percebeu que era o homem que havia escapado no armazém, o líder do culto. Ele estava sozinho, sorrindo de forma sinistra, como se estivesse esperando por eles. "Ou vocês acham que podem nos parar?" E ele perguntou, sua voz ecoando pelo salão vazio. "Ou nós somos muitos? Nós somos antigos. Vocês só cortaram uma cabeça, mas outras crescerão." Antes que pudessem reagir, ele sacou uma faca, preparando-se para acabar com a própria vida, um sacrifício final para seu culto. Mas Sam foi mais rápida. Com um tiro preciso, ela desarmou o homem, que caiu no chão, incapaz de completar o ritual. A prisão do líder do culto foi um grande golpe para os Smiley Face Killers. Com a captura dele, uma rede de conexões foi revelada, levando a outras prisões e ao desmantelamento de várias células da organização em diferentes estados. A investigação de Sam e Tom trouxe à luz uma seita antiga, que por décadas havia operado nas sombras, alimentando-se de medo e sangue. Chicago, por fim, respirou aliviada, mas as cicatrizes permaneceram. Os moradores ainda se lembravam dos corpos no lago, das carinhas sorridentes desenhadas perto dos locais dos crimes, e dos rumores de um culto que poderia retornar a qualquer momento. Sam continuou seu trabalho como detetive, mas as memórias daquele caso nunca a abandonaram. Ela sabia que o mal pode ser derrotado, mas nunca completamente destruído. E embora os Smiley Face Killers tivessem sido derrotados por enquanto, a escuridão que os alimentava ainda espreitava em algum lugar. Tom, por outro lado, decidiu se afastar das investigações. O caso tinha sido pessoal demais para ele, e depois de tantos anos, ele queria paz.
Mudou-se para uma pequena cidade no interior, onde esperava que a sombra do culto nunca o encontrasse. Mas mesmo longe de Chicago, ambos sabiam que sempre existiria um novo mistério, um novo perigo esperando para ser revelado. E quando esse dia chegasse, Sam estaria pronta para enfrentá-lo, não importa o quão sombrio fosse o caminho à frente. Porque na batalha contra o mal, o verdadeiro desafio é nunca deixar que ele te consuma. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse mergulho nas profundezas do abismo. Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos relatos do abismo. Compartilhe suas teorias e histórias nos comentários, eu adoro ler as opiniões de vocês. Até o próximo relato, e lembrem-se, no abismo, a verdade sempre esconde algo mais profundo. Até lá!